Vi seu comentário de que é difícil a Berkshire continuar crescendo no mesmo ritmo de antes, porque a empresa ficou muito grande. E eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. E a minha segunda pergunta, que não tem nada a ver com a primeira, é a seguinte. Li que você é muito bom com números, faz cálculos de cabeça, e eu sou totalmente iniciante em economia e contabilidade, mas também sou muito bom com números e em guardar informações de cabeça. Então, queria saber, existe algo que eu possa ler ou fazer para aprender a investir melhor? E como você aprendeu isso? Bom, respondendo à primeira pergunta, quando você diz que vai ser difícil, na verdade, vai ser impossível. Essa é a resposta. Nós não conseguimos mais multiplicar o capital a 23% ao ano a partir de uma base de 12 bilhões de dólares. Nós não sabemos como fazer isso. E seria um erro qualquer pensar que ainda conseguimos algo próximo disso. A gente ainda acha que pode ter um bom desempenho com o dinheiro, mas nós não começamos com uma base de 12 bilhões. E nunca vimos ninguém no mundo compor capital nesse ritmo com um valor tão alto. Agora, sobre a segunda pergunta. Eu não acho que seja preciso ter um grande conhecimento matemático. Na verdade, matemática avançada não tem utilidade no processo de investimento. O que ajuda é entender as relações matemáticas, ter uma certa capacidade de quantificar o que alguns chamam de numeracia. Isso sim é útil nos investimentos, porque te ajuda a perceber quando algo faz ou não sentido, ou como um fator se relaciona com o outro em uma área diferente. Mas isso não exige grandes habilidades matemáticas. Exige mais uma consciência matemática, essa numeracia que mencionei. E acho que isso realmente ajuda. Acho que eu e o Charlie, quando lemos sobre um negócio, estamos sempre comparando automaticamente com dezenas de outros. É algo natural. Mas isso é como um olheiro no beisebol pensando em um jogador em comparação com os outros disponíveis. Você só tem um número limitado de vagas no time e está sempre pensando em quem corre mais, quem rebate melhor, esse tipo de coisa. E isso fica o tempo todo na sua cabeça. Você está sempre priorizando e selecionando de alguma forma. Na minha opinião, a melhor forma de aplicar isso é ler tudo o que puder. Se você está lendo algumas centenas de relatórios anuais por ano e já leu Graham, Fisher e alguns outros autores, logo você vai perceber se isso tudo faz sentido para você ou não. Charlie? Os dados da Value Line são, na minha opinião, o melhor guia rápido para comparar empresas nos Estados Unidos. Measuring one business against another are the value line numbers. Aquelas fichas com gráficos logarítmicos dos últimos 15 anos são a melhor descrição resumida de muitas grandes empresas americanas. Não consigo imaginar alguém investindo em ações sem ter isso à disposição. Investment business involving common stocks without that thing on the shelf. E se você memorizar como esses dados se comportam em diferentes setores, terá uma boa referência para analisar novos negócios. É como nunca ter visto beisebol e não saber se um jogador com média de .300 é bom ou não. Você precisa de um pano de fundo, e os dados da Value Line ajudam a criar esse contexto. Eles atualizam a cada 13 semanas. Se você acompanhar, terá uma boa visão do que aconteceu ao longo do tempo nos negócios dos Estados Unidos. Aliás, eu não dou a menor importância para as classificações, nem para as notas que eles dão para as ações, nem nada disso. É uma pena que eles tenham que colocar aquilo lá. É um material estatístico. Eu gostaria de ter esse material desde o início. Eles cortam ali por volta de quê? Uns 15 anos atrás? Mas eu guardei os antigos. Pois é. Bem que eu queria ter isso no escritório, mas não tenho. Charlie e eu, acho que eu até mais, gostamos de voltar no tempo.
Se estou comprando Coca-Cola, por exemplo, volto e leio os artigos da Fortune da década de 1930. Gosto de entender a história da empresa, como ela evoluiu, o que foi permanente e o que mudou. Faço isso mais por prazer do que por necessidade, mas é útil. Se queremos comprar empresas para a vida toda, faz sentido ver como foi a vida delas até agora. Oi, Goran Pulik, de Nova York. Tenho uma pergunta em duas partes. A primeira é bem curta. Acho que muita gente tem dificuldade em avaliar empresas por causa de certos esquemas contábeis complicados que existem por aí. Você tem alguma sugestão de livros ou materiais que ajudem a entender melhor essas histórias contábeis que estão circulando? Boa pergunta. O Abe Brilhoff costumava escrever com frequência para a Barron's sobre várias manobras contábeis, e a Barron's continuou com isso de certa forma. Mas você tem razão. Há pessoas que tentam pintar quadros com a contabilidade que estão bem distantes da realidade econômica. E às vezes as próprias regras contábeis contribuem para isso. Eu diria que, quando a contabilidade te confunde, é melhor simplesmente esquecer essa empresa. Pode ser até intencional. De qualquer forma, é melhor não se aproximar. Nós nunca tivemos grandes resultados de investimento com empresas cuja contabilidade considerávamos duvidosa. Não consigo pensar em nenhuma. E você, Charlie? Não. É um péssimo sinal. Eu fiz uma venda a descoberto uma vez que deu certo, num caso assim. A contabilidade pode te dar bastante insight sobre o caráter da administração. E, de fato, há muitos casos de contabilidade ruim. Antes se chamava contabilidade criativa. E você provavelmente veria muito mais disso se fosse permitido. Algumas empresas conseguiram forçar bastante seus auditores e eu ficaria bem cético com qualquer coisa que parecesse suspeita. Já foram escritos alguns materiais sobre isso, mas não consigo lembrar exatamente onde. Coisas como, por exemplo, despesas antecipadas ou ativos diferidos começando a crescer de forma estranha, ou estoques desalinhados em relação às vendas, principalmente em termos de tendência. Vale a pena olhar duas vezes para empresas assim. No setor de seguros de vida, frequentemente vemos contabilidade fraca. Quando você não tem um produto cujas receitas e despesas estão próximas do regime de caixa no curto prazo, você abre espaço para manipulação de números. E tem gente que aprendeu a fazer isso muito bem, criando esquemas de valorização artificial ou promoção de ações que acabam beneficiando os gestores, ou os criadores disso, às custas do público ao longo do tempo. Se você desconfiar da contabilidade de uma empresa, simplesmente vá para a próxima. Creators of it at the expense of the public over time. If you ever get suspicious about accounting, just go on to the next company.